Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. A preocupação de Paulo aqui tem dois objetivos ao escrever essa carta a Tito. Era que Tito colocasse em boa ordem as igrejas em Creta. E o objetivo era que a igreja da qual as igrejas que estavam em Creta manifestassem a sua relação com Cristo de uma maneira mais firme, mais perto, através do procedimento dessas igrejas. Esse era um objetivo de Paulo, que a igreja manifestasse a sua relação com Cristo através do seu bom procedimento. O segundo objetivo de Paulo era que a impiedade que reina no mundo, ele mostra que é papel da igreja combater essa impiedade. E a partir de si mesma, Paulo ele pedia um comportamento coerente de todos os membros da família de Deus, para que pudesse combater essa impiedade que reina no mundo. Então, dois objetivos. E de onde vem o poder para isso? Para que a igreja possa manifestar a sua relação com Cristo através de um bom procedimento, e para que a igreja possa ter um comportamento coerente para combater a impiedade reinante no mundo. De onde vem o poder para isso? Da graça manifesta de Cristo em nós. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Vamos considerar algumas coisas aqui no texto que lemos. Primeiramente, a manifestação da graça. Como é que essa graça se manifestou? A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Como essa graça se manifestou? Ela se manifestou em Cristo. A graça, ela é a expressão da própria pessoa
de Jesus Cristo. Esta graça, ela está manifesta a todos os homens. E isso significa que algo muito simples que Deus quer falar. Muito simples. Que não é desejo de Deus que nenhum homem se perca. Algo muito simples. Essa graça manifestada a todos os homens significa que não é desejo de Deus que nenhuma pessoa se perca. E que não está nos planos de Deus rejeitar a verdade, rejeitar essa graça a nenhuma pessoa. Ainda que as pessoas elas queiram de uma maneira deliberada o caminho do pecado, ainda que as pessoas queiram o caminho da morte, rejeitando muitas das vezes a graça de Deus, rejeitando muitas das vezes as ações de Deus em seu favor. Mas essa graça, ela está manifestada a todos os homens. Primeiro, qual é a origem dessa graça? A graça, ela flui da própria pessoa de Deus. Essa graça, ela é revelada em Cristo Jesus. Segundo, Paulo ele fala da natureza dessa graça. No versículo 11, a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. A natureza dessa graça se manifestou salvadora. Essa graça se manifestou salvadora. Em outras palavras, nós não temos outra fonte de salvação a não ser pela graça salvadora. A humanidade não tem outra fonte de salvação a não ser pela graça salvadora de Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E não há possibilidade de ser salvo, a não ser por essa graça que se manifestou. O apóstolo Paulo ele é incisivo aqui em dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somente aqueles que recebem o Senhor verdadeiramente como Senhor e como Salvador, eles serão salvos. Não sugere aqui o texto, ou em outra parte das Escrituras Sagradas, que todas as pessoas serão salvas no final de todas as coisas. Não sugere aqui o texto bíblico de uma salvação universal. Essa sugestão de uma salvação universal, isso é uma mentira de Satanás para o mundo hoje. O meio de salvação é através da graça manifesta em Cristo Jesus, o Salvador. Esse é o meio. O que é a graça? O que é a graça manifesta? Vamos descrever mais detalhadamente, explicar isso aqui mais detalhadamente sobre graça. O que é graça? Eu queria aqui trazer uma ilustração, não tanto uma ilustração, mas é um fato ocorrido. No ano de 1978, o pastor Nilson do Amaral Fanini, era pastor da primeira igreja batista de Niterói. Ele pregando em uma cruzada evangelística, ele contou um fato. Ele contou que um certo professor de escola bíblica dominical, ele atendia muitas crianças carentes
E essas crianças vinham a ele todos os domingos para receber o ensinamento da palavra de Deus. Mas uma daquelas crianças destacou-se porque era uma criança mais carente. Era uma criança com roupas surradas. Era uma criança com seus pés descalços. E esse professor, um dia, ele tomou uma decisão de ir a uma loja para poder comprar roupas e calçados e outras coisas mais que aquela criança precisava. E ele pegou aqueles presentes e começou a subir o morro onde morava a família daquela criança. Começou a subir o morro para levar esses presentes para aquela criança. Obviamente que aquela criança, ela não sabia, ao ver aquele professor com aqueles presentes, ela não sabia que aqueles presentes eram para ela. E ao ver aquele homem com aqueles presentes, com tantos presentes nas mãos, aquela criança, ela cobiçou aqueles presentes e ela, na sua cobiça, ela pegou uma pedra e jogou naquele homem e ele caiu ferido, sangrando. E ela catou os presentes e levou os presentes para casa. Aquele professor, quando aquele homem melhorou, ele voltou à loja e ele comprou novamente os presentes. Os mesmos presentes. Tomou o mesmo caminho, rumo àquele morro, em direção à casa daquele menino. E quando ele chega naquela casa, ele bate na porta. E o pai daquela criança, muito constrangido, ele abriu a porta e ele veio atender. E o professor disse para ele: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E aquele pai, tomado assim de um senso de consciência pesada, ele disse: foi o meu filho que te machucou. Foi o meu filho que te machucou. Foi ele que jogou aquela pedra no Senhor. Portanto, o meu filho não merece esses presentes. O professor respondeu para ele: o seu filho não merece, mas ele precisa. O seu filho precisa. Isso é graça. Isso é graça. Eu não mereço. Você não merece. Nós não merecemos. Mas nós precisamos da graça salvadora de Deus. Note bem também que o texto bíblico, ele nos mostra algo aqui sobre a extensão desta graça. No versículo 11, que a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se estendeu a todos. Não importa quem é você. Não importa onde o ser humano esteja, se homem ou mulher, se jovem, se velho, se rico ou se pobre, se doutor ou se analfabeto, a graça, ela manifestou a todos. A todos. Sem acepção de pessoas. Essa é a bênção do Evangelho. A bênção do Evangelho. Uma genuína oferta de perdão é feita a todos, suficiente a todos.
Uma outra verdade do texto que nos mostra aqui é a pedagogia da graça. No versículo 12 e no versículo 13, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada ou a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A graça, ela educa. A graça, ela ensina. A graça, ela educa a renegarmos do mal. Versículo 12, ensinando-nos. Essa palavra no grego, ensinar, ela é a palavra pedagogia. A graça de Deus, ela nos ensina. A graça de Deus, ela nos educa. Ela não apenas nos salva, mas ela também nos educa. Nos educa primeiramente para renegarmos o mal. A graça de Deus, ela nos educa para renegarmos o mal. A impiedade. E essa palavra impiedade aqui na língua original, ela traz a ideia da sua relação não com os homens, mas na sua relação com Deus. Separação de Deus, impiedade, separação de Deus. A falta de amor a Deus. A falta de respeito a Deus, a falta de consideração por aquilo que é de Deus, é a palavra impiedade. A graça de Deus, ela nos capacita a ter um discernimento de abandonar o caminho do erro. Ela nos capacita a abandonar todos os conceitos que se apartam da palavra de Deus. Ela nos capacita da desumanidade, da malignidade, da perversidade humana. A graça de Deus, ela nos capacita a ter discernimento e a abandonar esses erros. Renegar a impiedade. Tudo que é irreverente, tudo aquilo que é irreverente, você abandona. A graça de Deus, ela nos capacita a abandonar aquilo que é irreverente, tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é sem Deus. A graça de Deus, ela nos capacita. Tudo aquilo que conspira contra a verdade de Deus. A graça de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina isso. Isso é impiedade. Impiedade. Graça de Deus, ela nos capacita a renegarmos, ensinando-nos que renunciando à impiedade. A impiedade, na sua irreverência, ela vai produzir um comportamento errado. Ela produz um comportamento errado. Quando alguém abraça a impiedade, o que vai acontecer em seguida serão as paixões mundanas. Se pudesse colocar, tem como colocar o versículo para que vocês observassem aí as palavras colocadas no texto. Tito, capítulo 2, versículo 11. E depois, o versículo 12. Ensinando-nos. Ela manifestou, ensinando-nos que, renunciando essa impiedade, às concupiscências mundanas. Essa impiedade, ela, conforme eu disse, ela produz um comportamento errado. Quando alguém abraça essa impiedade, o que vai acontecer em seguida serão
lá as concupiscências mundanas, as paixões mundanas. É por isso que Paulo ele diz que a ira de Deus, ela se revela contra toda impiedade e perversão. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão. Essa mesma graça que nos salva, ela também nos ensina, ela é pedagógica. Ela nos treina na escola da santidade. Nós aprendemos nessa escola que há coisas inaceitáveis que temos de renunciar. A impiedade é como se fosse um estágio para as paixões mundanas, para as concupiscências mundanas. Eu poderia abrir aqui um parêntese e tentar aqui descrever algumas dessas paixões que às vezes nós não sentimos as implicações delas em nos afastar de Deus. Às vezes nós não sentimos as implicações delas em fazer com que desagrademos ao nosso Deus. Coisas essencialmente mundanas. Quanto à impiedade, as concupiscências mundanas, primeiro, o homem ele tem um relacionamento errado com Deus. Quanto à impiedade. E depois desse relacionamento errado com Deus, ele tem um relacionamento errado com o seu próximo. Notem bem que a graça de Deus ela é pedagógica, não apenas para nós renegarmos o mal, mas também nos educa a praticar o bem e relacionar com o nosso semelhante. Notem bem que a graça de Deus ela é pedagógica para renegarmos o mal, mas ela nos educa a praticarmos o bem. No versículo 12, a parte B do versículo, notem bem, 3 palavras nesse versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, primeiro, sóbria, segundo, justa, terceiro, piamente. A graça nos ensina o aspecto positivo de vivermos nesse mundo, sensata e justamente, em relação aos outros e piedosamente em relação à luz da presença de Deus. Então é um tríplice relacionamento. São virtudes que deveriam nos capacitar. Essas virtudes sóbrias, justas e piamente, são virtudes que deveriam nos capacitar nesse mundo e nos caracterizar nesse mundo onde tudo ao nosso redor um dia será desfeito. Este é o lugar da nossa peregrinação. Nós estamos aqui no mundo peregrinando. Esse é o lugar da nossa peregrinação. Mas não é o nosso lar eterno. Aqui não é o nosso lar definitivo. A palavra de Deus diz que nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, primeiramente, a graça ela é pedagógica para nos dar um relacionamento com nós mesmos, com o nosso próximo e com Deus. Com nós mesmos, ela nos ensina a viver no presente século de uma forma sóbria, de uma forma sensata, que traz a ideia de vivermos de uma maneira prudente, que traz a ideia de vivermos de uma maneira sob autocontrole, de vivermos de uma maneira moderada, de uma maneira sensata, de uma sensatez nos nossos impulsos. A graça ela nos ensina isso.
a maneira correta de nós lidarmos conosco mesmo. Uma pessoa que recebe a pedagogia da graça na sua vida, ela não é destemperada. Ela não é descontrolada. Ela não é uma pessoa explosiva. Ela não é uma pessoa que não sabe lidar com as suas ações, com as suas palavras ou com os seus sentimentos. Uma pessoa que recebeu a pedagogia da graça, ela vai viver de uma maneira sóbria, sensata. Ela tem uma vida sensata. Ela tem uma vida controlada. Essa aqui é a ideia do qual Paulo está falando aqui para anunciar para as igrejas. Segundo lugar, a graça de Deus, a graça ela nos ensina um correto relacionamento com o próximo, porque a próxima palavra aí nos ensina a viver no presente século de uma forma justa. Justa. O que é justiça aqui? Que essa graça manifesta. O que é justiça aqui? É você não se pôr acima dos outros. Nem tentar possuir aquilo que é do outro. É você reconhecer aquilo que é do outro. É você reconhecer, conceder ao outro aquilo que é devido a ele. Isso é justiça. O que é uma pessoa injusta? Uma pessoa que ainda não foi alcançada por essa graça pedagógica que nos ensina. É quando ela age com o próximo de uma maneira desleal. Quando essa pessoa não dá honra à pessoa, a honra que lhe é devida. É quando essa pessoa mantém um relacionamento com o próximo, muitas das vezes de uma maneira explorativa. Explora. Ele quer tirar, ele quer explorar, ele quer prevalecer. Isto é injustiça. E a graça manifesta, ela nos traz a pedagogia da justiça. Mas a graça de Deus, ela não somente nos educa a respeitarmos o próximo, para podermos honrar o próximo, para não pensarmos apenas em nós mesmos, mas também ela nos educa a pensar no outro. E essa ideia aqui de que a graça de Deus, ela nos educa. Terceiro lugar, a graça de Deus também ela nos educa de um modo correto, para nós termos um relacionamento correto com Deus. Ela nos educa a termos um relacionamento correto com Deus. E aí então vem a terceira palavra, que é a palavra piedosamente. A palavra genuína, a palavra sincera. E aqui se trata de um relacionamento não agora mais com o próximo, não mais consigo próprio, mas é um relacionamento com Deus. É a comunhão, é a sua comunhão com Deus, é a sua vida de relacionamento íntimo com Deus, na pura luz da presença de Deus. É que essa palavra piedosa nos traz. É a graça de Deus que nos educa para isso. Irmãos, ela não apenas nos salva, a graça, ela não apenas nos salva, ela nos ensina, depois da salvação, depois que nós recebemos Cristo Jesus, ela nos ensina a vivermos uma vida digna do Evangelho. Por isso que Paulo, ele usa essas três palavras aí. Ela nos ensina a vivermos uma vida digna do Evangelho. Um relacionamento certo com nós mesmos. Um relacionamento certo com o nosso próximo. E um relacionamento certo com Deus. É a graça pedagógica. São virtudes que deveriam nos caracterizar nesse mundo onde
tudo ao nosso redor está sendo desfeito. Esse é o lugar da nossa peregrinação. E não é o nosso lugar definitivo. Não é o nosso lugar definitivo. A graça de Deus, ela nos ensina também, no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus, ela nos ensina a aguardarmos a manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. No versículo 13, enquanto vivemos aqui como estrangeiros no mundo, nós somos inspirados pela graça de Deus a termos uma magnífica esperança. Essa graça, ela nos ensina a termos uma magnífica esperança. À medida que nós avançamos no dia a dia, nós lembramos, à medida que nós vamos caminhando na nossa vida, à medida que os nossos anos vão nos alcançando, nós vamos lembrando daquilo que nos aguarda. É essa bendita esperança, é essa graça que vai nos concedendo essa esperança gloriosa. Vivendo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus. Enquanto vivemos aqui, estamos vivendo como estrangeiros nesse mundo, aqui. A manifestação da glória de Deus, do nosso grande Deus, e a manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo é o que a igreja aguarda. Quem é salvo pela graça, quem foi alcançado por essa graça, ele aguarda a bendita esperança. Ele aguarda uma viva esperança. Ele aguarda a esperança da volta de Jesus Cristo. Esperança de um dia ele estar com ele para sempre. E o apóstolo diz que a nossa cidade não está aqui. A nossa pátria não está aqui. A nossa cidade está nos céus, onde esperamos o nosso Salvador, Jesus. E é essa âncora que mantém a nossa alma firme diante dos dissabores, das tempestades que vêm contra a nossa vida, que vêm na nossa jornada de fé. É essa âncora que nos mantém. Agora, nós estamos salvos. Quando nós falamos de esperança, dessa esperança viva, eu posso dizer que nós estamos salvos agora da condenação do pecado. Agora nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Mas um dia nós seremos salvos da presença do pecado. E essa nossa esperança, ela é viva. Ela é viva. Então, não só a manifestação da graça, não só a pedagogia da graça, mas em último lugar também, nós vemos a operação da graça aqui. No versículo 14, nós vemos a operação da graça. Nós vemos aqui 3 verdades nesse versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A operação da graça. Nós vemos 3 verdades aqui. O presente da graça, a si mesmo se deu por nós. Se deu por nós. O grande presente da graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus, o grande presente da graça é o próprio Deus que se dá. Deus amou o mundo
que deu o seu Filho unigênito. É o presente da graça. Ele não veio... O Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele não veio contra a sua vontade, ele não morreu numa cruz como um mártir. Ele não foi à cruz porque Judas o traiu. Ele não foi à cruz porque o Sinédrio o sentenciou. Ele não foi à cruz porque Pilatos o sentenciou, não. Ele foi à cruz, ele foi de uma maneira voluntária. Ele se deu, ao qual se deu a si mesmo por nós. Esse é o presente da graça de Deus. Voluntariamente, o Senhor Jesus deu a sua vida. Esse é o presente da graça de Deus. Em segundo lugar, nós temos o propósito da graça de Deus, para nos remir de toda a iniquidade. Deus, Ele salva você do pecado, mas é preciso notar uma coisa. Ele salva-nos do pecado e não do pecado. Deus, Ele nos salva do pecado e não no pecado. Quando você foi salvo, você foi arrancado de toda a iniquidade. Você foi arrancado de toda a impiedade. Portanto, uma pessoa salva pela graça, ela não pode viver na prática do pecado. Ela não pode continuar pecando, porque ela foi salva dessa impiedade. Se você vive na prática do pecado, isso significa que você ainda não encontrou a graça de Deus. Significa que a graça de Deus ainda não te alcançou. Se você está vivendo na prática do pecado, não está sendo ensinado, automaticamente não está sendo ensinado pela pedagogia da graça. E não tem em você nenhuma operação da graça, se está vivendo na prática do pecado. Deus, Ele nos salvou do pecado e não do pecado. Que isso fica muito bem claro no contexto em que nós estamos vivendo hoje, a igreja evangélica, nos dias em que nós estamos vivendo. O versículo 14, para nos purificar, para remir de toda a iniquidade e nos purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Irmãos, nós fomos salvos para Deus. Ele pagou o preço alto. Ele deu tudo que ele tinha que dar para nos resgatar, para sermos um povo dele, exclusivos dele. Ele nos purificou para si mesmo. E no ato da purificação, ele nos tornou exclusivamente seu. Observe bem você aqui que o povo de Deus, ele tem duas características. E quais são? Um povo que é limpo, purificado, e um povo que é exclusivo. Esse é o valor da graça de Deus. Onde não há santificação de vida, onde não há consagração de vida ao Senhor, não há evidência da graça de Deus. Porque ela nos ensina isso. Não há evidência da graça de Deus. Jesus, ele morreu para remir-nos da iniquidade e também nos purificar. Ele comprou-nos para sermos exclusivamente dele. Ele comprou-nos para sermos exclusivos dele. Ele não nos partilha. Deus, ele não partilha os seus com o mundo. Ele não aceita que os seus filhos se partilhem com o mundo. Ele não aceita um partilhamento com o pecado. Não, ele quer que nós sejamos exclusivamente dele. E isso é um grande privilégio para nós. É um grande privilégio para a igreja, que é uma eclésia que é tirada do mundo para servir a Deus exclusivamente.
não é somente um presente da graça também, mas é um propósito da graça. Qual é o propósito da graça aqui? Mas o resultado da graça é a parte final. A relação aqui entre a verdade do Evangelho e a vida. Um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. Esse aqui é o resultado da graça. Essa questão de fé e obras, ela é muito importante. É muito interessante entender isso. A salvação, ela não é pelas obras, porque a graça de Deus se manifestou. Ela não é pelas obras. A salvação não é pela fé mais as obras, também não é. A salvação, ela é exclusivamente pela fé para as obras, que são evidência dessa salvação, que são evidência dessa graça. Uma fé que não produz obras, ela pode ser uma fé morta. Tiago escreveu isso muito bem na sua epístola, na sua carta. Deus, ele nos remiu, Deus, ele nos limpou para sermos um povo zeloso de boas obras. É o que Paulo está dizendo aí no versículo 14. E eu gostaria de concluir. No versículo 15 ele nos diz: fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Ele termina como ele começou no capítulo 2 da carta. Ele termina e ele diz: essas coisas cabe a você que foi alcançado pela graça de Deus. Agora você é um instrumento. Você é um instrumento nas mãos de Deus para que os outros sejam alcançados por essa graça. Notem bem. Você é um instrumento agora de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas por essa graça. Essa pessoa, essa mensagem, ela não pode ficar retida, ela não pode ficar retida a você. Essa mensagem, essa graça não pode ficar retida somente à igreja. Ela tem que agora, tudo que você recebeu, tudo que a igreja recebeu, ela tem que instruir, ela tem que passar para frente, ela tem que anunciar essa graça manifesta. Exorta com toda a autoridade. Quando ele diz aqui, e ninguém te despreze. Irmãos, a autoridade não está na pessoa do homem. A autoridade, ela não está no pregador. A autoridade, ela está na palavra de Deus. Ela está na palavra que o pregador anuncia. Deus, ele não tem compromisso com a palavra do homem. Ele tem compromisso com a sua palavra. Porque é a sua palavra que não volta vazia. Se você é portador dessa mensagem, se a igreja é portadora dessa mensagem de graça, da graça de Deus, os homens, eles não podem desprezar a igreja. Os homens não podem desprezar você que é portador. Porque se o fizerem, estarão desprezando o próprio Deus. É o que Paulo está anunciando, falando aqui a Tito. A autoridade de Deus para anunciar o evangelho da graça, a igreja tem. Anunciar esse evangelho da graça. Essa autoridade foi dada à igreja para anunciar essa autoridade, essa graça. A autoridade da pregação de Deus está na sua cristocentricidade. Ou seja, Jesus Cristo, ele não é só a pessoa de quem o pregador fala, mas é a pessoa que fala através do pregador. Por isso é uma mensagem cristocêntrica. E por isso ela é uma mensagem que tem autoridade. E ninguém te despreze. Que Deus nos ajude a ver a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude e o Espírito Santo
ilumine a cada vida a conhecer a manifestação dessa graça de Deus. Que Deus nos ajude a perceber a pedagogia dessa graça, o ensino que essa graça nos dá a todos os dias da nossa vida. Que Deus nos ajude a viver essa graça que foi manifestada a nós. Que Deus nos ajude até aquele dia onde estaremos eternamente com Ele. Amém. Amém.